Sim, Senhor, nós estamos aqui para adorar o Teu nome. Essa é a razão de termos saído de casa. Para sentir a Tua santa presença no meio dos louvores, porque Tu habita no meio dos louvores. Para sentir a Tua santa presença na proclamação da palavra, enquanto o Senhor fala e o nosso coração arde. Para sentir a Tua presença na Eucaristia, no corpo e no sangue de Cristo. E aí, sentindo a Tua presença, reagir a ela em adoração. Só para Te adorar, estamos aqui. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Fala conosco. Cuida de nós, Senhor. Nós somos Teus filhos, dependentes do Senhor. Precisamos que o Senhor venha e nos restaure, nos resgate, nos encoraje, nos exorte. Cuida de nós, Senhor, nessa manhã. É assim que nós oramos felizes, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que alegria estar aqui para celebrar os 22 anos da Recon. A gente fez uma festa linda ontem. Quem estava ontem aqui? Levanta a mão para eu ver. Quem não estava, perdeu. Eu estava conversando ontem com alguém e eu disse assim: olha, se a gente prega direito aqui na igreja, os pastores, eu não sei. Se a gente sabe fazer evento evangelístico, eu também não sei. Mas se eu tenho uma coisa que eu sei, que a gente sabe fazer festa, vamos? Festa a gente sabe fazer. O dia Recon em janeiro, a festa do milho que foi agora em junho, e agora a corrida, o aniversário da igreja. Foi muito bom correr. A gente reinaugurou a nossa areninha, foi massa ontem. A gente comeu muito, porque crente não bebe, mas come que só a pleura. Nós jogamos beach tênis, jogamos futevôlei, jogamos vôlei, jogamos dominó. Eu perdi de novo na primeira rodada. 5 anos que eu estou tentando. Foi eu que inventei esse campeonato, não consigo ganhar. Ano nenhum. Caio já foi campeão um tempo, Davi já foi 2 vezes terceiro lugar, mas eu não consigo ganhar esse negócio. Mas foi muito bom. E hoje nós temos a final da Copa do Mundo. Que tristeza, hein, rapaz? Eu estava crente que a gente não ia ter culto da tarde, eu ia liberar todo mundo, feito foi no outro jogo, para a gente estar torcendo para o Brasil, agora está nessa tristeza, todo mundo de vermelho torcendo para a Espanha, né? Temos uma maluca aqui, fique em pé você, vá. Fique em pé você, que eu amo você, vá. Essa nasceu na Argentina, veio com a camisa da Argentina. Fique em pé, menina. Oxe, ó que coisa louca, a gente ama tu com essa camisa da Argentina assim mesmo. Mas eu sei que 90% da gente vai estar de vermelho, vai estar ali de grenar, torcendo pela Espanha. Oi? Por isso que eu mandei você levantar, é a prova que a gente ama você. Mas olha, aí eu não sabia, né, se a gente ia para a final ou não, a gente preparou os cultos. O reverendo Igor, que faz a escala comigo, disse assim: no dia da final da Copa, tu vai botar quem para pregar? Eu disse: ninguém, não vai ter culto, né? Claramente a gente não vai, a gente vai estar na final da Copa do Mundo. Aí foi passando, o Brasil perdeu. E a gente teve que ter culto. E logo era hoje também, de aniversário da igreja. Aí eu disse: me escale, quem vai pregar sou eu nos 4 cultos. Eu mesmo vou pregar. Mas não vai ninguém à Copa do Mundo. Meu amigo, eu canto, eu prego, eu liberei os voluntários. Mas eu estou com tanta raiva que eu vou estar aqui e vou fazer esse culto. Alguém não gosta de Copa do Mundo, vai estar aqui comigo às 16 horas, eu imagino. Graças a Deus. Mas, irmãos, o fato é que Deus está cuidando de nós. Há 22 anos que Ele tem cuidado dessa igreja. E a gente está muito feliz de celebrar esse aniversário. Semana passada, Paula, eu e alguns amigos, a gente foi fazer uma longa caminhada, a gente chama de uma peregrinação. Andar muitos e muitos quilômetros por muito tempo, para a gente orar, para a gente alinhar a nossa vida, viver uma experiência diferente. A gente faz isso, já fez isso muitas vezes, eu tenho isso como um hábito, faço isso sozinho, faço em dupla, faço com algumas pessoas aqui da igreja. Manuel já peregrinou comigo também, mas essa peregrinação é uma peregrinação especial que a gente faz de vez em quando, em julho, fazia tempo até que não fazia, com o meu mentor espiritual, o meu pastor Carlos Queiroz, lá da igreja de Fortaleza. Ele já esteve aqui pregando, alguns de vocês conhecem ele. Então o Carlinhos montou um grupo e a gente foi caminhar pelo interior do Rio Grande do Norte. E eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui, que caminharam, além de Paula, que caminhou comigo. Moniquinha está aqui, fica em pé, Moniquinha, caminhou comigo. Fica em pé rapidinho, o povo ver você, mas é porque eu quero lhe mostrar quem está aqui. Sabe quem está aqui? Fica em pé, PC, olha aí, pastor Paulo César, fica em pé, Maria, fica em pé, Ben, olha que coisa boa. Maria Clara, Ben e o pastor Paulo César da Igreja Batista de Butrins, aqui em Olinda. Maria é filha dele,
E aí está o genro, ele não gosta de chamar de genro, mas é genro, porque casou com ela assim mesmo. Ele veio dos Estados Unidos, bem, americano da Igreja Reformada, casaram há pouco tempo, chegaram, acho que 3 dias antes da gente começar a peregrinar na sexta-feira, e foram com a gente para o Rio Grande do Norte. Obrigado porque vocês estão aqui, meus queridos, um prazer ter aqui com vocês. Um beijo, Deus abençoe. Daqui da igreja estávamos eu, Moniquinha, o marido dela, Tom, e Paula, e outro casal. Olha, você está aqui, Pimenta, eu nem tinha lhe visto. Eu ia dizer, tinha outro casal aqui também. Eles estavam viajando com a gente também, Sumai e Pimenta. Muito bom, meu irmão, porque vocês estão aqui, graças a Deus. A gente foi caminhar pelo interior do Rio Grande do Norte, e assim, o percurso é de Mossoró até Apodi. Se você conhece o que eu estou dizendo, é assim, tinha um sol para cada um sol para mim, um sol para Paulo, um sol para Pimenta, outro para Sumaia, para o menino. Porque a época do ano que a gente vai é essa época que é calor. Tem até dias piores de calor lá. E a gente caminha muitos quilômetros. E dessa vez o pastor Carlos Queiroz, que nos coordena e nos anima, ele disse assim a minha Paula, na semana de preparação, onde a gente estava organizando a logística de caminhada e tudo. Ele disse, o tema desse ano a gente vai orar, caminhar e refletir sobre o cuidado de Deus. Então eu fiquei com isso na cabeça. Nós chegamos lá em Mossoró no domingo, fomos a um culto na primeira igreja batista de lá e começamos a caminhar na segunda. Caminhamos segunda, terça, quarta e quinta pelo interior. E o tema do cuidado estava ali na minha cabeça. Por isso que eu fui levado a esse texto que nós lemos e eu quero pregar hoje. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É lindo esse texto. Mas eu tenho segurança de que você não tem noção do impacto desse texto. Você vai ter quando eu esclarecer para vocês alguns fatos sobre esse texto, e é o que eu vou fazer agora. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse texto era para quem Pedro estava escrevendo. Está lá uma primeira carta de Pedro. Pedro escreveu essa carta para quem? Ele escreveu para um povo que estava sofrido, espalhado e perseguido. Os cristãos ali do primeiro século, naquela época que Pedro estava escrevendo, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Você sabe que quando Jesus nasceu em Jerusalém, ele nasceu em Belém, mas morou ali em Cafarnaum e morreu em Jerusalém. Israel não estava independente, Roma tomava conta do mundo todo. E nesse tempo que Pedro escreveu essa carta, um pouco tempo depois disso, Roma fazia isso e Roma perseguia os cristãos. Então quem leu esse texto que Pedro escreveu, não sabia se no dia seguinte teria casa, não sabia se no dia seguinte estaria vivo, ou pior, não sabia se o seu ente querido, também cristão, ia estar vivo, por conta das perseguições. E é muito ruim viver assim, mas eu quero dizer que a ansiedade daquele povo que leu essa carta, não era uma ansiedade qualquer, não era imaginária, não era fruto de uma fraqueza mental, era uma ansiedade real e concreta por medos, por ansiedades e por sofrimentos reais. Por isso que essa frase, lancem as ansiedades em Cristo, porque Ele tem cuidado de vós, aqui ganha contorno mais impactante, porque eles viviam uma situação muito difícil. Eu quero abrir um parêntese, vai ser cheio de parênteses a minha mensagem, porque eu fiz esse sermão no carro, indo e voltando. Primeiro parêntese é que eu não conheço todos vocês que estão aqui. Mas não preciso ser profeta para saber que todos sofrem. E alguns de vocês podem estar agora passando por ansiedades reais, em várias áreas, por vários motivos. E eu quero proclamar aquilo que a palavra de Deus proclama, o que Pedro disse: Deus tem cuidado de vocês. Você entrou aqui e precisa sair daqui sabendo, crendo que Deus quer lhe ajudar e que Ele quer cuidar de você. Você não está sozinho, amém? Lance suas ansiedades perante o Senhor. Tendo dito para quem Pedro escreveu, vamos falar só um pouquinho sobre quem escreveu, que foi Pedro. Que Pedro é esse? Pedro que foi andar sobre o mar, que Jesus mandou, e ele quase afunda. Pedro que negou a Cristo 3 vezes. Pedro que desistiu do ministério depois da morte. Jesus quis voltar a ser um pescador. Ele sabia o que era se sentir ansioso e ter problemas. Mas Pedro também lembrava que no dia que ele quis sucumbir nas águas, quando ele olha para aquelas ondas grandes, ele lembra também da mão de Jesus, que não deixou ele afundar. Do mesmo jeito que ele lembra que ele negou Cristo 3 vezes,
Ele lembra que quando ele desistiu e foi pescar, Jesus ressurreto aparece para ele e restaura o seu ministério. E para cada vez que ele negou, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E ele teve a oportunidade de dizer a Cristo 3 vezes que o amava. Ou seja, Pedro, que escreve essa carta, sabia o que era ser ansioso, sabia o que era viver sofrimento, sabia o que era ter problema, mas ele também sabia o Deus que ele cria, o Cristo com quem ele conviveu esse tempo todo. Então Pedro tinha condições totais e completas de dizer: lance, meus amigos que estão perseguidos e sofrendo, lance sobre Cristo a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Pedro foi cuidado por Jesus, restaurado por Jesus, depois disso, cheio do Espírito Santo em Pentecostes por Jesus e usado por Jesus. E eu também não conheço todos vocês, mas conheço muitos. E poderia, se eu quisesse, se tivéssemos tempo, eu poderia apontar o dedo para cada um. Eu estou vendo Camila, estou vendo fulano, estou vendo Ciclano, que eu conheço muitas histórias. Não conheço de 1.200 pessoas que tem aqui, mas eu conheço de umas 500. E eu poderia dizer: lembre do que Deus fez com você. Quando você estava passando por aquele problema, quando você estava no hospital, ou quando você estava passando por aquele problema de relacionamento, aquele divórcio, ou quando você estava passando por aquele problema financeiro, lembre do que Deus fez por você. Lembre de como Deus restaurou sua fé, ou restaurou seu relacionamento, ou restaurou a sua saúde. Mas ainda, lembre-se de que Deus usa você. Como usou você amando no Cursilho, no Encontro de Casais e em outros lugares. Deus tem cuidado de você. E do mesmo jeito que Pedro recebeu esse cuidado, Pedro estava proclamando este cuidado. E eu quero que você saia daqui hoje para proclamar, aonde você estiver, aonde você for almoçar, trabalhar, viver em família, a sua vida tem que proclamar que Deus cuida dos seus. Todos os mais de 1.000 que estão aqui, vocês são missionários do cuidado de Deus. Vocês têm que sair e dizer a todo mundo de que Deus cuida. Amém? Graças a Deus. Eu estava caminhando nesses dias, e eu caminhei com uma amiga nossa que estava com a gente nessa peregrinação, lá do Rio de Janeiro. O nome dela é Claudinha. Uma figuraça, Claudinha. E logo no primeiro dia de peregrinação, na segunda-feira, a gente pega uma andada, meu amigo, de 20 quilômetros, no sol quente, numa estrada ali de Mossoró. É extenuante o primeiro dia. E eu estava andando com essa mulher, pedindo, pelo amor de Deus, para achar uma água, porque o calor era muito grande, e ouvindo a história dela. Porque nesse tempo, a gente tem tempo de andar só e orar. A gente também tem tempo de andar com outras pessoas e conversar, conhecer a história. E eu estava conhecendo a história de Claudinha pela primeira vez. E ela estava me lembrando da última peregrinação, porque a gente faz isso algumas vezes. Ela tinha vindo há 6 anos atrás, se não me falha a memória, ela tinha vindo numa dessas peregrinações, e ela chegou aqui muito mal, passando por um momento muito difícil no seu relacionamento, nas suas finanças. Aliás, todas as áreas da vida dela estavam fora do lugar quando ela veio há alguns anos, e hoje ela já estava aqui feliz, andando de outra forma, peregrinando de outra forma, porque a vida da gente é assim. Tem dia que a gente peregrina triste, tem dia que a gente peregrina feliz. Ela dessa vez estava peregrinando feliz, mas lembrando de quando peregrinou alguns anos atrás, muito triste. E enquanto ela me contava essa história, e eu estava sendo edificado pela história dela, ela me contou que hoje, olhando para trás, naquela época, ela não reconhecia muito o cuidado de Deus, porque os olhos dela estavam nos problemas, no seu relacionamento, nas questões das finanças e tudo mais. Mas contando a história para mim, ela foi lembrando que no meio da confusão que ela estava vivendo, no meio de tudo, Deus estava levantando pessoas e circunstâncias para cuidar dela. Quando ela estava me contando, contar a história é a melhor coisa do mundo. Por isso que fazer terapia é bom, eu aconselho você a fazer terapia. Porque quando você fala, vem à sua mente coisas que você nem sabia. E ela estava contando para mim: é verdade que eu sofri isso, mas é verdade que Deus fez aquilo. É verdade que eu sofri isso, mas é verdade que Deus levantou aquelas pessoas. É verdade que eu fiz isso, mas Deus me trouxe para uma peregrinação. A peregrinação que ela veio da primeira vez não era para ela vir. Ela estava sofrendo na casa da pastora dela. E a pastora dela obrigou ela a vir. E ela não tinha nem dinheiro para vir. Ela fez uma feijoada para levantar dinheiro para poder ela vir lá do Rio de Janeiro para cá. E ela aqui foi cuidada por Deus. Por que eu estou contando a história para você? Porque talvez você, na sua ansiedade hoje, talvez você, no seu problema, que todo mundo tem, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Eu não acho que tem ninguém aqui que simplesmente vive uma vida muito boa o tempo todo. Eu sei que todos nós temos aqui e ali um problema. Você pode achar
que Deus cuidar de você é apenas quando acontecer aquilo que você quer, no tempo que você quer. Mas ei, presta atenção no que eu vou dizer a você. Deus pode estar cuidando de você através de pessoas e circunstâncias e você não está vendo, porque os seus olhos estão fixados apenas naquilo que você quer. Abra o seu olho espiritual hoje e veja Deus cuidando de você. Mesmo que você esteja passando por problemas, perseguições, sofrimentos e ansiedades. Eu não posso prometer, isso era para o final do sermão, mas eu vou dizer logo agora. Eu não posso prometer que Deus vai lhe dar alguma coisa, porque seria charlatanismo da minha parte. Porque Deus não garante que vai nos dar o que a gente pede. Mas eu não sou um charlatão, não sou um manipulador, quando eu digo que Deus está sim cuidando de você. Pode ser que você não esteja vendo, mas eu estou orando para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que você veja que Deus está sim cuidando de você. Porque a palavra de Deus não perde, nem volta vazia e nem passa. Lança suas ansiedades sobre Ele, Ele está cuidando de você. Você vai sair daqui hoje sabendo e consciente que Ele está cuidando de você e por isso você vai louvar o seu nome hoje. Amém? Eu falei para quem Pedro escreveu, falei um pouquinho de Pedro que escreveu, mas eu quero falar um pouquinho de uma palavra que está nesse texto e no original do grego que ela foi escrita, porque eu acho que é importante. Não foi um erro quando o tradutor traduziu esse texto assim, lançai as suas ansiedades para Cristo. Porque eu fiquei pensando que essa palavra que ele usasse, lançai, ele podia ter dito assim, deposite suas ansiedades, ou então uma coisa mais delicada, se minha mulher estivesse pregando aqui, dizer, ponha as suas ansiedades, né? As pessoas são mais tranquilas, coloque suas ansiedades, mas não, ele colocou, lance sobre Cristo as suas ansiedades. Por quê? Porque essa palavrinha que está aí, tem essa conotação mesmo, não é colocar com cuidado, é jogar de com força, é a mesma palavra para arremessar alguma coisa. Arremesse, jogue as suas ansiedades perante Cristo. Tire com vontade o seu sofrimento, as suas dores, as suas ansiedades de dentro da sua mente, do seu coração. E nessa hora, não dá para ser muito educado não. Nessa hora tem que ser mais pentecostal mesmo, tem que ser mais carismático mesmo. Porque o povo assim, muito racional, muito tranquilo, muito seguro de si, esse povo acaba querendo colocar as ansiedades, mas tem hora que tem que arrancar a ansiedade. Na hora tem que jogar a ansiedade na parede. Você precisa ter um pouquinho de brabeza com as suas ansiedades. Porque é lançar as suas ansiedades aos pés de Jesus. Dá para você um dia na sua vida sair dessa sua pose de que está no controle de todas as coisas? Ou você tem que ficar na pose de que tudo está sob o seu controle? Não está, tudo está sob o controle de Deus. A gente caminhando, e aí meu amigo, presta atenção, faça isso e você vai ver. Tem aquele filme antigo que o povo vai lá no deserto e vê miragem, alguém já viu isso, miragem? Pronto, a gente tem miragem quando está caminhando muito tempo. Quando está no quilômetro 20, no 30, no 40, no 50, você vai caminhando e doendo, arrumando os calos, mas quando está no quilômetro 70, meu amigo, você já está começando a ver miragem. E é um calor. E você querendo água de todo jeito. Aí você fica querendo imaginar que alguém vai chegar num cavalo e botar você na garupa para você andar. Você começa a imaginar que vai passar uma carroça, porque a gente está andando em zona rural, muitas vezes lá no Rio Grande do Norte. E a zona rural, assim, não tem venda, não tem posto para você comprar água, não tem nada. É uma zona rural. Aí eu ficava assim imaginando, agora seria muito bom mesmo que passasse uma carroça com um cavalo, e eu subia na carroça e terminava esses quilômetros. Aí a gente fica pensando nessas doidices. E eu estava com esse sermão na cabeça, sabendo que eu ia pregar ele aqui. E aí eu fiquei me lembrando de uma história que me contaram há muito tempo atrás. É a história de um cara que estava caminhando numa peregrinação dessa, sendo que a peregrinação dessa não era para ele orar, era a peregrinação da vida. Muita gente faz isso, tem que andar quilômetros para poder levar água, pegar água, levar comida. Quem é do interior sabe bem disso. E esse homem estava carregando um peso muito grande nas costas, por muitos quilômetros, morrendo de suor, de cansaço, e orando, Deus me ajude, pelo amor de Deus. Enquanto isso, passou um fazendeiro. E esse fazendeiro passa com uma carroça, que tinha os cavalos carregando essa carroça, ele estava em cima do cavalo, mas tinha uma carroça atrás. E o fazendeiro viu o desespero daquele cara e disse, meu amigo, suba aqui um pouquinho, eu estou indo para o mesmo caminho, você pode pegar esse seu peso, você subir na minha carroça. E ele disse, Deus escolheu, ouviu minhas orações. E esse camarada então, enquanto o fazendeiro estava no cavalo, subiu,
na carroça dele e foram andando alguns quilômetros. Aqui, depois de alguns quilômetros, o fazendeiro olha para trás para a carroça e vê que o cidadão, embora estivesse em cima da carroça, carregava sobre as suas costas o peso que vinha carregando. E ele disse: meu filho, você é maluco, é? Eu lhe dei uma carona para você e suas coisas, por que tu está botando essas coisas nas costas? Por que você não bota isso dentro da carroça, para a carroça levar? E aí o caba disse: eita, doutor, é verdade, mas eu achei que já era demais se eu me carregar, ter que carregar meu peso também. Vê que loucura. E por mais besta que possa ser essa história, tem gente aqui que faz exatamente isso. Sobe na carroça da graça e do amor de Jesus, num concílio de cristandade, num encontro de casais, compreende parcialmente o evangelho e o amor de Cristo, sente esse amor, sobe nessa carroça, mas ainda está carregando sobre as costas um fardo que não deveria. Ainda está carregando sobre as costas um medo e um peso que deveriam ter sido depositados sobre Jesus. Eu quero crer que hoje nós vamos subir na carroça da graça de Cristo e deixar que Ele leve as nossas ansiedades. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, qual é seu medo? Quais são as suas ansiedades? Você tem medo de ficar sozinho ou sozinha? Tem medo de não prover para a sua família? Você tem medo de adoecer? Quantos daqui estão aqui, mas na verdade estão querendo a garantia do céu, porque tem medo de morrer? É esse o problema. Nós temos medos, nós temos ansiedades e nós carregamos isso. E hoje eu vim dizer a você: arremesse isso para Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Eu disse a quem Pedro escreveu, eu disse um pouquinho de Pedro que escreveu, eu disse que a palavra era arremessar mesmo, mas tem um outro detalhe que diz aí. O texto não diz assim: pegue a sua ansiedade e deposite em Jesus. O texto diz, Pedro falando, lance sobre Ele toda a sua ansiedade. E é importante isso, porque tem gente que chega na igreja, resolve um grande problema e se dá por satisfeito. Tem gente que está aqui, porque eu conheço, está aqui, só está aqui porque ia se separar e fez um encontro de casais e não se separou. E acha que isso é suficiente. Tem gente que está aqui porque teve um câncer. E aí Deus curou. E aí veio para cá, mas resolveu esse problema e não tem mais. E eu e você podemos estar aqui pensando nas coisas que Deus já fez, nas ansiedades que Ele já resolveu, nos medos que Ele já resolveu, nos problemas que Ele já resolveu. Mas a palavra de Deus vem e Pedro escreve para mim e para você pelo Espírito Santo, dizendo que nós devemos deixar e lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade. E não existe uma pessoa, pode ser uma pessoa de 12 ou 13 ou 15 anos que está sentado no chão aqui, ou você que é o mais idoso, o mais experiente, pode ser você que chegou na igreja ontem, ou qualquer um de nós, oficiais da igreja que esteja com essa roupa branca aqui. Não tem nenhum de nós que não tenhamos medos, ansiedades, problemas para hoje de manhã lançar aos pés de Jesus. Eu vim aqui para dizer: não se contente com o que Deus fez com você há 5 anos atrás. Não se contente com o que Deus fez com você o mês passado. Não se contente com o que Deus fez com você semana passada. Há mais amor, há mais perdão, há mais libertação, há mais cuidado de Deus para você. Não se satisfaça com o que já caminhou, deixa para trás as coisas que já foram, olha para Cristo. Ele é o seu alvo e Ele quer cuidar de você. Que coisa mais linda. Se você já resolveu um grande problema da saúde, olhe para a sua família. Se você já resolveu um grande problema na sua família, olhe para o seu trabalho, olhe para o seu ministério, olhe para os seus relacionamentos, olhe pela sua própria santidade, mas você precisa jogar tudo que lhe afasta de Deus, para que Ele cuide de você. Há mais de Deus, e há menos ansiedade e menos medo. Essa é a minha oração para hoje, em nome de Jesus. E tudo isso que eu estou pregando, é o que Pedro está dizendo, tem uma razão. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Irmão e irmã, se permita ser cuidado pelo Senhor. Se permita ser cuidado pelo Senhor. Eu preguei esse sermão às 8 e Deus não me disse, não me mostrou isso. Só agora no culto das 10. Deus sabe por quê. Tem gente aqui que não se permite ser cuidado por ninguém. Nem por Deus diretamente. E nem por Deus
usando pessoas como instrumento, porque são muito cheios de si. Quando você caminha 80 quilômetros no sol do Rio Grande do Norte, você aprende, meu amigo, que sozinho não dá. Não dá. Você precisa baixar sua bolinha e você precisa pedir ajuda. É para alguém cuidar do seu calo, eu estou com um calo em cada pé. É para alguém ir buscar uma água para você, enquanto você ainda está caminhando, e alguém lhe trazer uma aguinha gelada. É para alguém lhe dar um remédio. É para alguém armar a sua rede. Eu sou enrolado, não sei armar rede, e a gente anda pelo interior, parando e dormindo na casa das pessoas, tem que pendurar a rede, eu não sei. Você depende de pessoas. Tem gente aqui que não quer depender de ninguém. Ah, eu cuido da minha vida. Não. Deus quer cuidar de você. Se permita. Se permita, se quebre, se vulnerabilize. O povo de Deus não é um povo arrogante, não pode ser um povo prepotente. Essa igreja não está há 22 anos existindo sozinha, ela depende de tantas outras igrejas e de tantas outras pessoas. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos querer ser cuidados. E deixa eu dizer a você, tem gente que diz assim, eu quero ser cuidado por Deus. Mas deixa eu dar um negócio para você, Deus usa pessoas. Porque algumas pessoas dizem assim, eu quero ser cuidado por Deus, mas não quero ser cuidado por ninguém. Isso não existe no Evangelho. O Evangelho é Deus usar pessoas para cuidar de você. E para isso você precisa estar aberto, você precisa pedir, você precisa querer. Tem gente aqui que não pede ajuda a ninguém. Não pede um copo d'água, não pede uma senha de Wi-Fi. Mentira, essa todo mundo pede. Olha, bora Fátima. Você precisa pedir ajuda. Eu já preguei isso aqui uma vez, vou repetir. Tenho amigos que chegam para conversar comigo quando a vaca já foi para o brejo, já deitou, depois que já estava 4-0 para a Inglaterra. Aí fica tarde, e chega com um problema resolvido, com um problema consumado, a separação já aconteceu, a empresa já quebrou, já saí do ministério porque não me dou bem com ninguém, já fez, tudo deu ruim. E quando vai me contar, eu digo assim, por que tu não me contou isso antes? Por que enquanto tu sofria, tu não me pedia ajuda? Por que tu não fala com alguém do teu discipulado? Por que tu não fala com alguém da liderança do teu ministério? Por que tu tem que esperar passar por tudo, sofrer por tudo? Vir para um culto, cantar uma música, ouvir uma palavra, participar da Eucaristia, mas de verdade não ter comunhão com ninguém, não pedir ajuda a ninguém. Você está aqui numa comunidade de fé que está fazendo 22 anos, e ela não está fazendo 22 anos baseada no púlpito, porque Dom Ximenes era um púlpito extraordinário, ou baseada nos eventos como o Cursilho. Ela está de pé há 22 anos porque a gente promove comunidade. Gente que chora com gente, e gente que se alegra com gente. Irmãos, nós todos estamos andando a mesma peregrinação até o céu, até a chegada de Cristo Jesus. E nessa peregrinação que a gente está andando, nós precisamos uns dos outros. Pastor, ninguém precisa de mim. Precisa, você só não sabe ainda. Alguém pode estar precisando somente da sua oração. Alguém pode estar precisando do seu abraço. Alguém pode estar precisando de uma mão amiga. Alguém pode estar precisando de dinheiro. Alguém pode estar precisando que você converse com algum líder e encaixe num discipulado, traga para o Consolação, ou por mais de 50 ministérios que a gente tem, mas alguém está precisando de você, e você está se esquivando de ser instrumento de Deus, porque entra aqui para cantar, mas lá fora não diz que é cristão, não diz que é uma igreja, não oferece uma ficha, não chama para um culto. Deus quer usar você para cuidar de outras pessoas, e Deus quer usar você na rotina. Não precisa ser numa ficha de cursilho, é num abraço, é num beijo, é num WhatsApp que você mande. Se você entender que você é instrumento do cuidado de Deus, já imaginou o impacto que essa Catedral da Reconciliação vai ter nos próximos 22 anos? Quando quem cuidar não vai ser somente o pastor Técio, o pastor Edson, os pastores e os líderes, não. Quando todos vocês forem cuidadores do Senhor, veja que coisa linda que vai ser. A gente cuida jogando futevôlei. Tudo que a gente faz é para cuidar. A gente cuida no estacionamento. A gente cuida na ONG. A gente cuida plantando igreja. Já vão em 11. E vocês são cuidadores de Deus também. Ele tem cuidado de nós. Já imaginou que o Criador do universo se importa com a sua lágrima e de você? Eu vou começar a caminhar para o fim, lembrando que tem umas coisas na Bíblia, não sei se você pensa como eu porque eu sou meio maluco. Quando Pedro diz assim, Deus tem cuidado de vós, aí eu sempre imagino vós, plural.
Aí eu sempre imagino assim, Deus está cuidando da igreja. E está cuidando da Recon. Ou então cuidando da igreja que somos nós, ao redor do mundo. É verdade isso tudo. Mas eu quero dizer a você que Ele não só cuida de nós como um povo. Ele cuida de você individualmente. Ele chama você pelo nome. Ele enxuga as suas lágrimas pessoais. Ele sabe o que você está passando. Ele quer tirar o saco pesado que está sobre as suas costas, pessoalmente. Porque a Bíblia diz que esse cuidado é um cuidado com atenção constante. Presta atenção, cuidado aqui. É um cuidado com atenção constante. Ele não dorme, ele vela pelo seu sono. Às 8 horas da manhã eu estava pregando isso e me lembrei. Eu sou bispo e a gente cuida de muitas igrejas. E em tese, no papel, no cano, eu tenho que cuidar dos pastores daqui e do pastor da Lagoa do Araçá, do pastor do IPSEP, do pastor de Marcos Freire, do pastor de Setúbal, do pastor da comunidade aqui da Missão Esperança, do pastor de Enseada dos Corais, do pastor de Porto de Galinha. É possível eu cuidar desse povo todo? Claro que não é possível. Mas o povo diz, o bispo está cuidando da diocese dele. Mentira, eu não estou cuidando da diocese toda. O máximo que eu posso fazer é orar por esse povo e ouvir esse povo um pouquinho. Mas cuidar mesmo, eu não cuido, não tem perigo de eu cuidar. Mas essa palavra aqui não é sobre uma pessoa que está cuidando de você. É a pessoa de Deus que está cuidando de você. Esse pode, porque Ele é onipresente, Ele é onipotente, e Ele não está cuidando da coletividade, Ele está cuidando da sua individualidade. Então, quando o Pedro está dizendo que Ele tem cuidado de vós, não é esse cuidado que a gente tem, que eu tenho, não. É um cuidado mesmo, vigilante, atento aos detalhes, como uma mãe cuida de um filho bebê. Feche seus olhos e imagine que você é um bebê. É sério, pode fechar os olhos. Imagine que você é um bebê nas mãos do Senhor. Completamente dependente para comer. Completamente dependente se tiver com calor. Completamente dependente em qualquer situação. O cuidado de Deus sobre você é como uma mãe cuida de um bebê pequeno. Pode abrir seus olhos. O cuidado de Deus é meticuloso. Irmãos, igreja cheia. Eu posso não ver todo mundo, mas Deus vê você. Viu? Deus vê você que está escondido. Você que está em pé, você que está sentado, você que está na internet. Deus vê você. É por isso que eu gosto das orações que a gente faz no fim dos cultos. No ano da oração, que eu não sei nem que ano foi uns 2 anos eu acho. Hoje esse ano é o ano da palavra, né? A gente criou esse negócio aqui. Todo culto, com 4 cultos, a gente faz isso. Já fez agora de 8, mas vai fazer de novo. Quando terminar o culto, a gente dá a bênção final, faz a nossa despedida e a gente vai embora. Vocês vão almoçar, eu vou para casa da minha mãe almoçar. Mas, antes que a gente saia, vocês estão saindo. Eu sempre digo assim, quando eu estou dirigindo, ou quem está dirigindo o culto Técio, quem tiver, diz assim, se você está com o coração ansioso, se você tem um diagnóstico para receber, se você tem uma conta para pagar e não tem dinheiro, se você está com o coração assim, quando a gente for embora, fique aqui, que vai ter uma equipe capacitada, ungida, para orar por você. Por que que eu gosto disso? Porque quando você sai daí e vem para cá, você deixa de ser um entre 1.200. Você passa a ser um com uma pessoa. Ela vai chamar você pelo seu nome. Ela vai impor as mãos sobre a sua cabeça. Vai orar por você ou com você, intercedendo. A espiritualidade fica mais pessoal. O entendimento fica mais pessoal de como Deus cuida da gente de maneira meticulosa. A última história da minha peregrinação. A gente tem miragens, como eu digo, e o calor era grande. E como nesse lugar que a gente peregrinou, eu já peregrinei outras várias vezes, tem uma parte para mim que é ruim. É bom quando a pessoa vai pela primeira vez. Mas eu já conheço tudo, porque eu já fui várias vezes lá. Eu já sei onde a gente vai sair, quantos quilômetros eu vou andar, porque eu sei onde a gente vai dormir. E quando as pessoas vão pela primeira vez, como foi o caso de Ben e de Maria ali, eles meio que não sabem muito o que é que vai acontecer. Foi o caso também de Pimenta. Mas eu sei.
Quando tem uma surpresa, é massa. Mas tem pouca surpresa para mim, porque eu e Paula, a gente já fez isso várias vezes. E tem alguns lugares que quando a gente chega, tem uns presentes para a gente. Por exemplo, quando a gente vai andar no final, no último dia, lá em Apodi, tem uma barragem chamada Barragem de Santa Cruz. E é uma barragem que tem muita água. No calor que a gente anda, meu amigo, eu já vou andando, sonhando com a barragem. Porque é eu chegando na barragem, eu já estou tirando a camisa, eu já estou tirando a meia, já estou tirando o tênis, é eu chegando. O povo foi no banheiro, o povo foi comer, eu vou direto para a barragem. Quem mais gostou da barragem foi bem o americano. Esse foi 3 vezes. Mas eu fui direto para a barragem, porque a água me dá uma sensação de que eu estou saciado, de que eu não estou naquele calor, mergulho, coisa mais linda do mundo. E dessa vez, todos nós fomos para um lugar que a gente nunca tinha ido. Um dia. Nem Carlinhos, que nos lidera, tinha ido. E a gente não sabia. A gente foi, andou. Nesse dia a gente andou uns 18 quilômetros de manhã. Um dos lugares mais quentes da andada foi esse. Passando por dentro das fazendas, areia de terra batida, minha meia estava podre, marrom, com calo, com tudo. E quando a gente chegou numa igrejinha que a gente ia ficar, eu só sabia que tinha isso. E a gente só sabia que tinha isso. E a gente chama a comunidade de onde a gente chega, tinha umas crianças, e as crianças queriam fazer uma apresentação para a gente, e a gente vai orar, vai conversar com as pessoas daquela comunidade, bem pobrezinha. E aí, no meio da conversa, alguém da comunidade disse, rapaz, aqui, essa época, daqui a pouquinho a gente vai ali no rio. Eu disse, vai para onde? Aí a pessoa, não tem um rio. Eu digo, tem um quê? Não tem um rio. Sendo que a gente estava tão morto e cansado, e com tanto calo, que se ela dissesse que tem um rio a 5 quilômetros, eu não ia. De jeito nenhum. Porque eu preferia não andar mais. Mas ela disse assim, tem um rio que está cheio, rio cheio no Rio Grande do Norte, nessa época, está cheio de água, e o rio fica a 1 quilômetro. Meu amigo, eu dei um pulo, e eu disse, quem mais vai menos do que eu. E o povo disse, vamos fazer isso, você faz o que você quiser. Ivanzinho, vai para o rio, agora. Paula já estava em pé, e a gente foi andando para o rio, e aquele rio, meu amigo, a água estava naquela temperatura top, rio de calcário, você vê seu pé entrando, pé cheio de calo entrando na água, como mais linda, e eu ali feliz da vida, e ali você tem umas miragens, naquele calor, eu só ficava pensando, um dia eu vou tirar férias com o Paulo e a gente vai para a neve. Quando o cabo está na neve, o cabo quer o calor, mas quando o cabo quer o calor, o cabo está no calor, o cabo só pensa na neve. Aí eu viajei lá no rio, eu pensando, eu e Paula na neve, veja que romântico, eu jogando neve nela, ela jogando neve em mim, e eu dizia, amor, tu tá melada de neve, eu tenho que tirar essa neve de você. Bem, eu estava já sonhando com essa neve. E me lembrei dessa história, de um camarada, de uma família, várias famílias que estavam no inverno rigoroso, na Europa, época de neve pesada, tinha uma mãe com um filho, e ela era viúva, e estava só com seu filho, lançando sobre Cristo as suas ansiedades, os seus medos. Tinha acabado a comida quente, e quem sabe do inverno rigoroso como é que é, precisa de comida quente, não tinha mais em casa, e ela já não tinha mais o que fazer, não ia conseguir sair na rua, porque ela não estava nem com agasalho suficiente para sair, nem tinha dinheiro para comprar, dava nem para sair para pedir. E ela, como última alternativa, ajoelha com seu filho na sala de casa com frio e ora ao Senhor, dizendo, Deus, eu não tenho mais o que fazer. Com essa roupa que eu tenho, eu não consigo mais sair para procurar trabalho ou para pedir. E a gente está com fome de coisa quente, a gente precisa. E ela orou algum tempo com o seu filhinho, o filho pequeno. E o filho ouve aquela oração. E o filho diz assim, quando a mãe diz amém, aí o filho diz assim, papai do céu, tem mais uma coisa. Mamãe pediu comida, mas eu quero que o senhor traga um casaco para ela, porque o dela está ruim, ela não sente mais calor. E termina essa oração. E eles ficam lá, corta. Na mesma cidade tinha uma família rica, abastada, como é 95% do público que está me ouvindo agora aqui. E essa família tinha tudo. Tinha casacos, tinha comida quente. E um dia, no mesmo dia, o dono da casa estava orando. E Deus disse a ele, hoje é dia de você fazer alguma coisa, de você ser instrumento do meu cuidado. Então você vai descer,
e vai esquentar uma comida aí. Porque tem algumas famílias que estão sempre sem comida quente. Você esquenta sua comida e vai entregar quem eu mandar na rua. E ele acorda a mulher e vai para a cozinha, começa a fazer uma sopa quente, algumas coisas quentes, que ele pudesse sair e entregar na rua para quem Deus fosse mostrar. E ele fez isso, botou o seu casaco, a mulher dele também botou, ele pegou a roupa quente, saiu entregando, entregou quem estava na rua, entregou numa outra casa, e bateu aonde? Na casa da viúva com seu filho. E quando ele chega na casa da viúva, ele disse para a mulher: fica aí, está frio, eu vou sair do carro, vou entregar a comida, é a última que a gente tem, a gente volta para casa, Deus nos usou como instrumento de cuidado, glória a Deus. E o homem pegou então a sacola onde estava a sopa quente, foi e bateu na porta da mulher. E a mulher vem e abre a porta, já com um sorriso no rosto. O homem dizendo: Deus me mandou aqui, com essa comida quente, para você se aquecer, para você comer. Eu sou um instrumento de cuidado de Deus na sua vida. Essa mulher glorifica a Deus, fica muito feliz. Deus ouviu as suas orações. E ele então fecha a porta e volta para o carro. Quando chega na metade do caminho para o carro, Deus incomoda ele de novo, ele volta. Bate na porta da mulher de novo. Dessa vez quem abre é o filho, que estava lá esperando na porta. Ele disse: cadê sua mãe? Mamãe foi preparar a comida da gente, mas eu estou esperando a minha oração ser respondida. E o cara fez: pois é, Deus mandou ele entregar esse casaco para sua mãe. Porque Deus, Ele cuida individualmente, no detalhe. Ele não dorme, Ele sabe o que você está orando, Ele sabe a dor da sua insônia, Ele sabe o que você não sabe, porque você não disse ainda, porque você não fez terapia, não é nem com psicólogo, você não faz terapia com ninguém, porque você ainda nem botou para fora. A palavra de Deus diz que ainda que as palavras, antes de que elas saíssem dos seus lábios, Deus já conhece a sua oração, Ele está pronto para responder, Ele está pronto para cuidar, Ele está pronto para lhe abençoar. Se você quiser se vulnerabilizar, se você orar, se você clamar, se você pedir ajuda, Ele quer cuidar de você. E eu vou terminar essa mensagem dizendo só uma coisa, para não ficar me achando um charlatão. Porque eu conto essa história, ela é muito emocionante, ela é muito bonitinha. Mas não há garantia nenhuma de que você orando e chorando, Deus vai aparecer com um prato de sopa quente na sua casa. Não há garantia de que a oração do seu filho vai ser respondida desse jeito, com um casaco que vai chegar. Eu não posso garantir isso a vocês. Porque eu e vocês, a gente quer a resposta para aqui. E é bom a gente querer, eu também quero. Mas o choro aqui pode durar uma noite e a alegria vir pela manhã. O que eu quero dizer é que Deus tem cuidado de mim e de você. Pode ser que esse manifesto cuidado venha em forma material, pode ser que não. Pode ser que esse cuidado chegue para essa vida, pode ser que não. Mas Ele não deixa de estar cuidando de você para hoje e principalmente para a eternidade. A Recon não tem 22 anos pregando bênção para agora, cura para agora apenas. Prega também, porque Deus pode e quer nos abençoar. Mas a gente está há 22 anos proclamando o Evangelho de que aqui pode ser duro, mas nós todos estamos peregrinando para um lugar onde não vai haver mais choro, não tem um sol para cada um nem frio, um lugar onde não tem câncer, não tem dor nem desemprego. Nós estamos peregrinando para o lugar da bênção que é a eternidade. E lá o cuidado de Deus vai ser para todos claramente. Receba a sua bênção para hoje, ore pelas coisas de hoje, coloque diante de Deus as suas ansiedades de hoje, tenha gratidão a Deus e abra seus olhos, porque Deus quer cuidar de você, aqui e especialmente para a eternidade. Isso aconteceu com a Bíblia toda e vai acontecer com você. Ele cuidou de José, mesmo José tendo sido vendido, preso, mas cheio de Deus. Ele cuidou de Daniel, mesmo Daniel sendo jogado na cova dos leões, e eu podia passar 2 horas falando. Ele está cuidando de Betão, Ele está cuidando de Bel, Ele está cuidando de Paulo, Ele está cuidando de Graça, Ele está cuidando de você. Abra seus olhos, veja, glorifique ao Senhor por esse cuidado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.